Olá pessoal, tudo bem? Seguimos com nossos fundamentos de grego clássico e a aula de hoje, a primeira aula desse ano de 2021, é sobre imperfeito. A gente vai ver hoje o imperfeito ativo e o imperfeito médio, já de uma vez os dois. Quem está acompanhando o método pelo Aprendendo Grego vai perceber que a ordem que eu vou abordar os assuntos da gramática deste segundo módulo não vai ser a mesma do Aprendendo Grego. Estou fazendo uma outra ordem que me parece melhor para organizar tudo de uma vez de forma mais explicativa. Então, para quem está acompanhando pelo Aprendendo Grego, saiba que não está exatamente na mesma ordem. Mas enfim, sigamos. Imperfeito ativo e imperfeito médio. Qual é a ideia do imperfeito? É mais ou menos a mesma do nosso pretérito imperfeito. É um tempo verbal que a gente vai usar para descrever uma ação que ocorria de modo contínuo no passado, né? Ou de modo frequente. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu cantava. Quer dizer, eu cantava da ideia de que várias vezes, durante muitos dias, eu cantava. Não que eu fiquei cantando a vida inteira enquanto eu era pequeno, mas que frequentemente, quando eu era pequeno, eu cantava. Quando eu era pequeno, eu ia ao parque. Dá essa ideia de uma repetição, de algo que acontecia frequentemente. Então, esse é um dos aspectos que a gente consegue ver no imperfeito, essa ideia do frequentativo, do iterativo, né, de algo que acontece com uma frequência. Uma outra ideia possível no grego, que não é tão comum assim no português, ainda que dê para fazer, é a ideia de uma ação que se inicia. Por exemplo, estava traduzindo na Ilíada hoje, o Aquiles matou o Licaon, ele tombou no chão e o sangue negro escorria e a terra se molhava. E o Aquiles pegou o Licaon e jogou no rio. Quer dizer, o sangue negro dele já tinha começado a escorrer e molhar a terra no momento em que o Aquiles pegou pelo pé e o jogou no rio, né? Então tem essa ideia de uma ação que está começando no passado, né? E são essas as duas ideias principais do imperfeito. De resto, a gente vai traduzi-lo como se fosse o pretérito imperfeito do português, né? Poieu, eu faço, e poium, eu fazia. Não tem muito segredo, não. E como formar o imperfeito? Essa vai ser a parte que realmente a gente vai ter que tomar um cuidado e aprender coisas novas, porque tem toda uma morfologia própria do imperfeito. Os verbos gregos têm basicamente duas terminações assim, no indicativo, né? Tem as terminações primárias, que são usadas no presente e no futuro, como a gente viu, são as mesmas, né? A única diferença é aquele sigma para marcar o futuro. E tem as terminações secundárias, que são aquelas usadas no imperfeito e no auristo, né? Terminações de verbos no passado. Então, o que a gente vai usar para formar o imperfeito? Um aumento temporal, que vai nos indicar que esse verbo é uma ação que está acontecendo no passado. Em geral, o aumento vai ser e, mas no caso em que o verbo começa por uma vogal, a gente vai ver que isso vai sofrer uma mudança. A gente vai ter o radical do presente, sem nenhuma novidade, e uma desinência secundária, ou ativa ou média, dependendo se o verbo é ativo ou se o verbo é médio. Então, vejamos. A gente conhece as terminações temáticas, né, os verbos temáticos, e os verbos atemáticos, são aqueles em mi, né, aqueles verbos dinossauros, que a gente havia falado sobre eles. As terminações ativas, o, eis, ei, omen, ete, usi, os verbos temáticos, vão ter essas terminações aqui no imperfeito. On, es, e, omen, ete, on. E se você olhar os atemáticos, é basicamente a mesma coisa, com a diferença que não tem a vogal, né? Em vez de on, a gente vai ter ni, em vez de es, s, em vez de e, não vai ter nada, não vai ter marca nenhuma. E também a mesma coisa aqui no plural, em vez de homem vai ser men, em vez de ete vai ser te, em vez de on vai ser Tá? E a mesma coisa vai acontecer na voz média. Os verbos temáticos vão ser omai, esai, que no ático virá ei, né? Etai, ometa, este, ontai. A gente tinha visto que os temáticos ficam mai, sai, tai, meta, ste, entai, né? Sem a vogal.
E na voz média no imperfeito vai ser também a mesma lógica. Os temáticos vão preservar a vogal, omen, eso, que vai cair o sigma, a mesma forma que aconteceu aqui no presente, né? Vai cair o sigma intervocálico e vai virar U. Omen, eso, ou U no ático, eto, ometa, ste, este e onto. E os verbos atemáticos, men, soto, meta, ste, into. Tá? São terminações muito simples, né? A gente decorando uma, a gente vai saber a outra. Sabendo dos verbos temáticos, você sabe dos atemáticos, lembrando que é só tirar a vogal temática. É basicamente isso, tá? São terminações bem simples, bem fáceis de lembrar. Olhando aqui, né, o plural, a primeira do plural e a segunda do plural são idênticas, a terceira do plural e a primeira do singular são a mesma coisa, né? N ou on. Esse é um perigo, a gente tem que ficar atento, que na voz ativa, a terminação da primeira do singular e da terceira do plural é a mesma. E da segunda do singular e da terceira, elas são parecidas também, né? Caiu um iota só. Enfim, é bastante fácil da gente aprender essa morfologia aqui. A da voz média também tem uma pequena mudança, né? Em vez de ser ai, a gente vai ter o aqui, né? Etai vai ser eto, em vez de ontai vai ser onto. Aqui vai ser igual também, como aconteceu aqui na voz ativa. E aqui, em vez de ser so, vai ser eto. Em vez de ser esai, vai ser so. E como cai o sigma intervocálico, a gente tem uma mudança aqui para u em vez de e, né? Mas enfim, é uma mudança bem pequena aí nessas terminações. Aqui a gente tem então as desinências primárias, ativas e médias para os verbos temáticos. Aqui as desinências primárias, ativas e médias para os verbos atemáticos. E aqui as desinências secundárias, né, as desinências do passado, dos verbos temáticos, ativos e médios. E as desinências secundárias dos verbos atemáticos, ativos e médios. Então, agora vamos falar sobre o aumento temporal, que é essa marca que aparece no início do verbo no indicativo, para nos avisar já desde o começo da enunciação do verbo que a gente está falando um verbo no passado. Se a palavra começar por uma consoante, o aumento vai ser y, tá? Como eu havia colocado lá no início, que é a regra principal. Porém, se a palavra começar por a, e ou e, aí o aumento vai virar e. Se for ai ou ei, vai ser ei. O ou o vai ser o, ao ou eu vai ser el. É só isso que a gente tem que decorar. Bem tranquilo, né? Não tem muita complicação. E onde a gente vai colocar esse aumento? Essa é uma questão importante, né? O aumento vai entrar depois do prefixo. Um verbo como apotneisko, por exemplo, ele tem esse prefixo aqui, apó. Se a gente for fazer o imperfeito dele, tneisko, a gente vai colocar um e, o resto vai ser semelhante. Etneisken, a gente tem que colocar aqui o acento, na verdade. Etneiskon. Tá? Etneisko, eu morro. Etneiskon, eu morria. Então, com o prefixo, a gente vai colocar o aumento não na frente aqui, mas aqui, entre o prefixo e o radical do verbo. Então, a gente vai ter a... Aí vocês vão me dizer, então se o... Você me mostrou a tabela aqui, o com e vai virar o? Não, cuidado. Isso é só quando for realmente a palavra, a letra, a vogal tem que ser uma vogal do radical, não uma vogal do prefixo. A vogal do prefixo vai cair. Então essa é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Um verbo como apeiro, né, de ter dificuldade, aí sim viraria epeiron, né? Esse alfa inicial faz parte do radical do verbo, não é um prefixo. Então, se for um prefixo, se for uma vogal do prefixo, ela cai. A gente vai ter a petneiskon. A petneiskon, isso. A petneiskon. Vou copiar aqui que eu estou com preguiça. É meio difícil de digitar isso. Tá. A
apetneiskon. Que tem o mesmo sentido, não é? Eu morro, que eu morro completamente, eu pereço. O após só intensifica o sentido do verbo aqui. Então, aqui eu morro, aqui eu morria. Vejam que o aumento entrou aqui, então, entre o prefixo e o radical do verbo. E caiu a vogal do prefixo. E assim a gente vai fazer com todos os outros, né? No caso de ekbaino, também o ek é prefixo, vai entrar aqui. A gente vai ficar com eke, só que isso aqui é um problema, né? Não pode ficar assim. Esse encontro de capa com e vai virar x. Eksebainon. Ekbaino eu caminho para fora, eksebainon eu caminhava para fora. Mesma coisa aqui. Eisbaino eu caminho para dentro, né, eu embarco, e aí a gente vai ter eisebainon. Eu caminhava para dentro, eu embarcava. Mesma coisa aqui também. Proser komai, eu vou em direção a algo. No passado, imperfeito, a gente vai ficar com proser komen. Proser komen. Proser komen. Agora sim. Porque a última aqui é longa, então o acento tem que andar para cá. Então, proser komai, eu vou em direção a algo, ou eu estou indo em direção a algo, e proser komen, eu ia em direção a algo. Syner komai, encontrar-se com. Syner komen. Vou copiar aqui também para ficar mais rápido. Syner komen. Eu me encontrava com alguém, né? Hypokrinomai é responder. Eu respondo, eu estou respondendo. O imperfeito, hype, né? Vai cair o ômicron, que faz parte do prefixo e não do radical. E a gente vai ficar com hypekrinomen. Eu respondia. Paradidomi, eu forneço. A gente vai ficar com paredidon. É isso. Esqueci do o, né? Paradidon. Paradidon vai virar paradidum. Então, paradidomi eu forneço, eu entrego. Paredidon eu fornecia, eu entregava. Embalo, jogar para dentro de algo. Balan, eu jogava para dentro de algo. Hyperbalo, lançar por sobre algo. Hyperbalon, eu lançava por cima de algo. Então essa é a ideia. Colocar sempre o aumento entre o prefixo e o radical. Mas aí no caso de um verbo como aporeo, ter dificuldade, né? Estar em dificuldade, estar perplexo, aporeo, estou perplexo. Nesse caso, esse apó faz parte do radical do verbo, né? Vai gerar uma palavra como aporia, né? Perplexidade, dificuldade, falta de passagem. Nesse caso, o alfa faz parte do radical, então o aumento vai virar
Caramba. É poreon, seria, né? Mas a gente vai fazer a contração, vai virar por um, certo? Então, essa é a regra de onde a gente vai colocar o prefixo. Daí a gente tem alguns verbos contratos aqui para a gente experimentar, fazer a contração deles, treinar um pouquinho e se preparar para o que vem adiante. Como vocês podem esperar, não vai ser nada demais fazer a flexão desses verbos. Eles são exatamente aquilo que a gente imagina. Vai ser a mesma coisa, né? Timal, honrar. A gente vai ter etimaon, que a gente tem que contrair. E isso vai virar etimun. Timon. Timon. Certo? E assim por diante. A segunda pessoa, que seria etimaes, a gente tem que contrair também etimas, com alfa longo. Assim também na terceira, etima. A primeira do plural, mesma coisa, etimomen. O que seria etimaomen? Etimaomen a gente vai contrair etimomen, que seria etimaete, vai virar etimate, certo? E o que era etimaousin, etimaon vai virar, seria etimaon, na verdade. Etimaon vai virar etimon, igual a primeira pessoa do plural, claro. E assim com poieo. Poieo eu faço epoieon, que vai virar epoium, com a contração. E assim por diante também nas outras, né? A gente vai ter epoies, vai virar epoies, isso. Depois epoie, que vai virar epoiei, epoiomen, que vai virar epoieomen, vai virar epoiumen, epoiete, que vai virar epoieite, e epoieon, que vai virar epoium, igual a primeira pessoa. Depois, delo, evidenciar, né? Eu evidencio, vai virar edeloon. Eu evidenciava. E contraindo, a gente vai ficar com edelo. Depois, edeloes, aliás, edeloes, que vai virar edelos. Depois, edeloe, que vai virar edelo. Depois, edelomen, que vai virar edelumen. Edeloete, que vai virar edelute. E edeloon, vai virar edelum, igual a primeira pessoa do singular.
Ufa. Tá? Então, os contratos ativos ficam assim. Daí os contratos médios. A ideia é a mesma, só que a gente vai usar as terminações médias, certo? Verbo teaomai, contemplar. E te a omen. Então, e te omen. Te omen com acento agudo. Te omen. Pois. E te a eso. E te aço. Na verdade aqui cai o sigma intervocálico, né? Et a eso vai cair o sigma, a gente vai ficar com et a o. Et o. Toda essa contração que vai ter aí. Et a eto vai virar et ato. Et te ometa vai virar et aometa, et ometa, et a este virar et aste, et a onto virar et onto, tá? Depois fobeomai, fobumai, né, com a contração, virar e fobeomen, e a gente vai contrair o eo, vai virar e fobumen, e fobeomai, fobe e so. Vai cair o sigma intervocálico. A gente vai ficar com efe bu. E fobeu. Depois efobe eto virar efobeito. Depois efobeometa virar efobumeta. Assim, efobumeta. Depois efobeeste virar efobeiste. E por fim efobeonto vai virar efobunto. E por último, dulomai, né? Escravizar. Dulomai, dulumai, né? Contrair. E no imperfeito, edo lo omen. Edo lumen. Depois, edolo eso. Vai cair o sigma, vai ficar edolu. Depois, edo lo eto, edo luto, edo lo ometa, edo lu meta, edo lo este, edo luste, e edo lo onto virá edo lunto. Essas são as contrações, então, que a gente tem que aprender, ou pelo menos aprender a reconhecer, se não vai decorar todas. Elas são mais ou menos bem previsíveis, né? As de segunda pessoa do singular, por conta da queda do sigma, são um pouco estranhas, né? A gente pode olhar assim e de pronto não reconhecer o que é isso, mas olha que você conhece o prefixo do verbo, veja que está com aumento temporal e você logo vai saber que é o imperfeito. Está com uma terminação meio esquisita, é a segunda do singular, essa é a dica, tá bom? E, por fim, a gente tem que ver também os verbos irregulares. Primeiro a gente tem o verbo ser, né, eimi, que no passado vai ser
Opa. É ou N. Aí depois, a segunda pessoa do singular, esta. A terceira se confunde com a primeira, né? N. Depois, N. Depois, et. E essa. Tá? Então, basicamente, a marca vai ser esse E com terminações já mais ou menos conhecidas da gente, né? O verbo erkomai já tinha aparecido antes na lista aqui, né? A gente viu alguns, proserkomen, synerkomen, já havia aparecido algumas vezes, com prefixos. Quando ele está com prefixo, ele se flexiona de modo regular. Mas quando ele está sozinho, assim, erkomai, existe um outro imperfeito que o grego vai preferir usar, que é muito parecido com o imperfeito do verbo ser. Ei, ou onde é que faz mesmo? Ei, não, com acento aqui. Aqui. Eu nunca lembro onde é que colocar. Ou em, tá? A mesma lógica aqui, vai ser basicamente o verbo ser, só que com um iota a mais, tá? É basicamente a mesma coisa, a não ser a terceira pessoa do singular, que vai ser um pouquinho diferente, tá? Mas de resto vai ser a mesma ideia. Então a gente vai ter está, ou aqui a gente vai ter ou depois o plural, aí sim vai ficar bem parecido com o que a gente tem aqui. A gente vai ter Eimen, Eite e Eisen. Ou Eisen. Tem uma outra possibilidade. Eisen. Então, o erkomai sozinho a gente vai encontrar muitas vezes, quase sempre, acho que ele não é atestado com outra forma, se não me engano. Quando ele está sozinho, a gente usa esse outro verbo aqui. E quando ele está com um prefixo na frente, a gente pode fazer a flexão regular dele, tá bom? E por fim, o verbo oida, que também vai ser um pouco parecido com esses aqui, né? A gente vai ter primeiro Eida ou Eiden, Eida ou Eiden. Segunda pessoa do singular, a gente vai ter Eidesta ou Eides. Depois, na terceira, a gente vai ter Eiden. Aí no plural, a gente tem agora sim. Eismen ou Edemen. Depois Eiste
ou eidete e eisan ou eidesan. Então, vocês veem que tem uma semelhança toda aqui desses três verbos e não é sem razão que a gente costuma aprendê-los juntos, porque talvez seja menos confuso de já vê-los todos de uma vez assim e não se assustar tanto quando depois a gente aprende um depois do outro e se confunde todo. Aqui a gente adicionou um iota, né, daqui para cá, e de cá para cá tem o D aqui do id, do verbo oida. É basicamente isso. Então, não se preocupem, o imperfeito é bem tranquilo. O mais importante de tudo é se acostumar com esses verbos irregulares, porque não tem outro jeito, e aprender aqui essa tabelinha aqui com as desinências primárias, se vocês ainda não aprenderam, e as secundárias. E lembrar que o aumento temporal vai entrar aqui entre o prefixo do verbo e o radical do verbo, tá bom? Então, como dever de casa, eu sugiro que vocês peguem o primeiro texto ou do Aprendendo Grego ou do Greek Boy at Home e passem todos os verbos para o imperfeito. Ou pode ser o segundo texto, o terceiro texto, algum que vocês tenham gostado. Passem todo o texto todos os verbos ali para o imperfeito, de acordo com a pessoa também, né? Não coloquem só na primeira pessoa, flexionem de acordo com a pessoa que o verbo aparecer ali. E para a próxima aula a gente prossegue então com o aoristo, que a gente vai traduzir como pretérito perfeito do português, ok? Até a próxima!